Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nós nos reunimos como cristãos católicos para celebrar o centro da nossa fé na Santíssima Eucaristia. Os padres da igreja dizem que não há sacramento maior do que este, que todos os sacramentos culminam ou nos levam para a Eucaristia. A primeira leitura de hoje, do livro do Deuteronômio, Deutero segundo, nome lei, segunda lei, é uma leitura que fala da nossa experiência com as demoras de Deus, a nossa experiência de deserto. Olha o que nos fala a primeira leitura. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quantos já se esqueceram disso? Que sem Deus nós nada somos. Sem Deus somos pó. Temos nos apegado a tantas coisas e pessoas e esquecemos que Deus para muitos não é mais prioridade essencial. Nem só de pão vive o homem, nem só do material vive o homem, mas nós vivemos de Deus e hoje vivemos da Eucaristia. O povo da primeira leitura é um povo que se esquece muito fácil do que Deus fez na vida deles. E será que nós também não somos um pouquinho assim? O povo foi libertado da escravidão do Egito e vai caminhar no deserto. O que é deserto? Lugar da tua provação, lugar quando você passa dificuldade, lugar das tentações, durante 40 anos. E nesses 40 anos, com toda a dificuldade, com toda a queda, murmuração, Deus não abandona o povo. Alimenta o povo com um tipo de alimento que a gente chama de maná. O maná não é a Eucaristia, mas é símbolo da Eucaristia. O maná e a água que saiu da rocha alimentou o povo durante todo esse tempo de deserto. A palavra pode ser dura. Olha o que diz a palavra. Por que o povo passou essas dificuldades? Por que o povo foi provado? Por que você passa hoje por isso que você está passando? Olha a primeira leitura o que diz. No deserto, você foi humilhado, te coloquei à prova para saber o que tinhas no teu coração. Para saber o que tinhas no teu coração. E para saber se você observava os mandamentos. Se a sua provação, se a sua tribulação, se a sua doença, a sua dor tem te feito dizer assim: Deus não olha por mim, eu não vou mais procurá-lo, não vou mais rezar, não vou mais na missa, você está muito longe do desejo de Deus. O que você passa, diz a primeira leitura, sua provação é para saber se você tem Deus ou não no seu coração. Segunda leitura é muito curtinha, de São Paulo aos Coríntios, fala também da Eucaristia. O cálice da bênção que foi abençoado é a comunhão com o sangue de Cristo. O pão que nós partimos é comunhão com o corpo de Cristo. O pão é partido
o sangue é derramado, a Eucaristia é nos dada e nada se perde. O que é partido permanece o mesmo. Portanto, a menor partícula da hóstia é Jesus, é a Eucaristia. Tem gente que acha que se a minha hóstia não for grande, eu não estou recebendo a Eucaristia. Ou a menor partícula é Jesus, é a Eucaristia. Isso diz a nossa fé. Portanto, a Eucaristia não é uma parte da missa. A Eucaristia não é aquele momento que o padre põe a mão, agora é a Eucaristia. A Eucaristia é a missa, é a Santa Missa, a Eucaristia. E não há nada que você faça, não há nada mais importante do que a Eucaristia. Gostaria de ler um pouco sobre um grande santo da igreja, vamos chamá-lo de um místico da Eucaristia, o patrono dos padres, São João Maria Vianney, o pároco de Arnes, o cura d'Ars. Diz assim: para rezar bem, explicava-lhes o cura d'Ars. Vamos imaginar a gente na capela do Santíssimo, aqui na igreja, quando não tem ninguém. Para rezar bem, não há necessidade de falar muito. Sabes que Jesus está ali, no tabernáculo sagrado. Abramos-lhes o nosso coração, alegremos-nos pela sua presença sagrada. Esta é a melhor oração. O cura d'Ars está dizendo que a melhor oração não é muito falar, mas é abrir o máximo que você puder o seu coração. Quando você abre o seu coração, é a maior oração, porque Deus vai sondar tudo o que você traz no seu coração. Continua São João Maria Vianney: todas as boas obras reunidas, obra de caridade, oração de Deus, tudo importante e sublime. Cesta básica que você pode dar, ajudar alguém a atravessar por um momento difícil, a rua. Todas as obras reunidas, todas, não uma só, não igualam o valor do sacrifício da missa. Porque aquelas são obras de homens, enquanto a Santa Missa é obra de Deus. Estava convencido de que todo o fervor da vida de um padre depende da missa. A causa do relaxamento do sacerdote é porque não presta atenção à missa. Meu Deus, como é lamentar o padre que celebra a missa como se fizesse uma coisa ordinária, e ao celebrar tinha tomado o costume de oferecer sempre também o sacrifício da sua própria vida. Continua, preste bem atenção, abra bem o seu ouvido agora. Se compreendêssemos bem o que um padre é sobre a terra, morreríamos, não de susto, mas de amor. Sem o padre, a morte, a paixão de nosso Senhor não teria servido para nada. É o padre que continua a obra da redenção sobre a terra, que aproveitaria, temos uma casa cheia de ouro, se não houvesse ninguém para nos abrir a porta. Sem padre, e lá adorar-se-á as bestas. O padre não é padre para si mesmo, é para vós. E termino: como é grande o padre, se lhe fosse dado compreender-se a si mesmo, impõe as mãos para consagrar a Santíssima Eucaristia. Você, na missa,
já disse isso uma vez: não comunga nem hóstia e nem vinho. E olha que mistério bonito e sonoro, de coisas do nosso dia a dia, de coisas tão pequenas, às vezes insignificantes. O modo que Deus quis, o modo simples, mas tão misterioso e profundo, de permanecer conosco. Do trigo que alguém planta, colhe, da uva que é plantada, amassada, colhida, é feita a hóstia e o vinho. Mas quando a hóstia e o vinho, trigo, uva, é colocado diante do sacerdote, e com a sua imposição das mãos acontece a transubstanciação, as espécies do pão e vinho continuam com a mesma aparência, mas a essência é outra. Continua com a mesma aparência física de pão e de vinho, mas não é isso que você comunga. Nós comungamos segundo o Evangelho o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. No altar, daqui a pouquinho, quando o padre vai iniciar ali no ofertório, ele vai colocar o vinho no cálice. É bastante, é uma quantidade maior. Só que ele coloca também uma gota, uma gotinha de água. O vinho é a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A água é a nossa humanidade. Uma gota de água, nossa humanidade, colocada, misturada na divindade de nosso Senhor, que está ali no seu sangue, nós desaparecemos, nós nos tornamos com Ele, de certa forma, divinos. Olha que mistério bonito e profundo. A gota da nossa humanidade, misturada com a divindade de nosso Senhor, também nos torna divinos também. Daqui a pouco nós vamos sair em procissão, com pouquíssimas exceções. É a única vez no ano que a igreja celebra a fé de modo público, saindo com o Santíssimo Sacramento pelas ruas. Em alguns lugares, no nosso mundo, cada vez mais secular, isso tem se perdido. Cada vez mais, as nossas paróquias não celebram com dignidade esses mistérios que nós celebramos. Não é o tapete que é importante, mas quem participou da confecção desses tapetes no dia de hoje, participou com comunhão, porque ali estavam os dons e os rostos de tanta gente. Isso é a Eucaristia, a comunhão de tanta gente que se une para fazer um tapete, não para a gente, mas para o Senhor passar. Aquilo que nós doamos para fazer o tapete, nosso trabalho, é dom de Deus, é para Ele que nós fizemos. Isso é comunhão, comunhão das pessoas, dedicação das pastorais e de tanta gente que ali esteve, adultos, velhos, crianças, e fizeram com aquelas expressões que nos remetem à Eucaristia um tapete digno, porque para Deus a gente tem que dar sempre o melhor. A gente não pode ficar dando para Deus mais ou menos a sobra. Para Deus é o melhor. E os tapetes foram feitos hoje, durante o dia, com muito carinho, ficou a coisa mais linda, é o nosso melhor. Então que essa Santa Missa que nos remete, por que é quinta-feira, Corpus Christi, né? É porque nós estamos voltando na quinta-feira santa, na instituição da Eucaristia. Lembremos também de quando Jesus pediu a essa irmã que fizesse essa procissão com o Santíssimo Sacramento. Começou numa cidadezinha, depois passou para a diocese, até que o Papa Urbano então instituiu para a igreja essa solenidade do Corpus Christi.
que vocês também hoje, no início da Eucaristia, renovem esse amor de servir o Cristo, de levá-lo aos doentes, de servir o altar, de colocar os seus dons a serviço daquele que tanto dá para vocês na Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.